que o conceito de adoração para os evangélicos, ele é exclusivamente louvor, prostrar-se. Para o catolicismo, adoração, o ato supremo de adoração é o sacrifício. É como no Velho Testamento. Vamos lá. O Vitor, ele perguntou o seguinte: no Círio de Nazaré, fiéis andam ajoelhados por quilômetros no asfalto quente, como promessa a Maria, que muitas vezes recebe mais destaque do que o próprio Deus. Isso ainda pode ser chamado de simples veneração? Para nós é uma simples veneração. No vídeo de hoje, a gente vai analisar, fazer um react do debate que houve lá no Inteligência Limitada entre o pastor Tassos versus o padre José Eduardo. Aqui eu separei algumas falas do padre, algumas que eu considero contradição e outras que a gente precisa analisar e refletir um pouco. Bom, esse é o vídeo de hoje, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Wesley Gobato, eu sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da palavra de Deus, se você também gosta de teologia, então você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo, porque assim você está me ajudando, porque o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Eu espero que eu possa contar com a tua ajuda. Então, a gente vai reagir a algumas falas, algumas partes do podcast, eu assisti ele por inteiro, e nós vamos pausar e comentar um pouco sobre. Então, pegar meu fone. Tá. Eu só vou fechar umas portinhas que ficaram abertas do que veio antes. Perfeito. Essa coisa do Petrus Petra. O elemento central da confissão de Pedro e daquilo que Jesus diz em Mateus 16 é as chaves. Eu te entrego as chaves. Eu te entrego as chaves. Jesus diz, Você é Mateus 16, 18, padre? Mas Mateus 18, 18 ele entrega a chave pra todo mundo. certo. Porque todo mundo vai cópia da chave. Mas a Pedro, ele dá o papel de representar toda a igreja. Mas a chave vai pra todo mundo, padre. Não. O que é ligado no céu será ligado no céu, que é a razão de ter a chave. Ele não- É Mateus 18, 18, se não me engano. Não, peraí, calma. Mateus 16, Jesus diz, eu te entrego as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, etc. Isso que você diz depois, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo bem, Jesus diz em Mateus 18 a todos os apóstolos. Isso, é a mesma Mas a Pedro, exclusivamente Jesus diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, Pedro representa, ele tem a prerrogativa de representar a igreja na sua pessoa. Né? Inclusive Carson, que é um exegeta evangélico, concorda com essa interpretação de que Jesus está falando de Pedro ali. Nossa, oremos sobre Carson. Então veja só, o padre aqui ele vai falar sobre, né, a autoridade de Pedro sobre a igreja. E aí ele vai usar o texto mais conhecido, que é o texto de Mateus 16, versículo 19, onde diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Deixa eu grifar aqui para vocês verem melhor. Tudo isso no contexto onde, né, Pedro faz aquela declaração: tu és Cristo, filho de Deus vivo, e Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe dareis as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nessa parte eu concordo com o padre no sentido que Pedro, né, no sentido que Jesus aqui, ele está falando diretamente com Pedro realmente. Mas aí o Tassos ele vai trazer o texto de Mateus 18, 18, onde Jesus vai usar essa mesma frase, onde ele está aqui referindo a Pedro, onde ele diz que digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O argumento aqui do padre é dizer que no texto de Mateus 18, 18 não tem a parte onde Jesus diz: eu lhe dei a chave. Então ele está falando, a chave foi entregue apenas a Pedro. Em Mateus 18 não está falando sobre essa chave, e sim apenas sobre tudo que você está ligando na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Mas veja só, se aqui tudo que você ligar na terra será ligado no céu e tudo que você desligar será desligado, o sentido dessa frase ela só faz sentido exatamente porque tem as chaves do reino dos céus. Então quando Jesus, em Mateus 18,
Mateus 18, versículo 18, ele reafirma essa frase agora falando com todos os discípulos de uma vez, então ele está dando a entender que a autoridade que foi dada a Pedro lá em Mateus 16 também é a autoridade que foi dada a todos os outros discípulos, os apóstolos. Essa autoridade única de Pedro é a diferença entre os protestantes e os católicos romanos. A tradição, né, que tanto a Igreja Católica, né, se apega à tradição oral, ela tem diferenças durante o tempo. Até aqui no próprio podcast, o padre José Eduardo vai dizer que a doutrina papal vem tardia. E é onde ali o Tassos, eu acho que ele foi feliz quando ele disse que os ortodoxos, por exemplo, eles se levantaram para combater essa doutrina, eles se posicionaram contra essa doutrina papal, onde existe um líder, né, uma autoridade única, universal e infalível. E é onde entra um grande ponto, porque a tradição da igreja primitiva era que não existia um líder único, uma autoridade única, universal e infalível. Pedro não era essa autoridade. Pelo contrário, a gente vai ver com base nas escrituras e também na história da igreja e na história da igreja primitiva que os pilares eram Pedro, Tiago e João. E eles eram os pilares da igreja. Não existia uma única autoridade. Depois nós vemos que vem Paulo sendo uma autoridade um pouco mais fora ali de Jerusalém. Então Paulo, que foi levantado para levar o evangelho aos gentios, a levar o evangelho em ambientes onde não eram judeus, então Paulo tinha essa liderança fora, enquanto Pedro, Tiago e João tinham essa liderança mais local, mais em Jerusalém mesmo. Então nós vemos através da história da igreja e da tradição da igreja que não existia um líder, uma autoridade universal e infalível. Vamos voltar ao tema da justificação. Né? Justificação. Desde 1999, eu acho que esse tema ficou um pouco no passado, a partir da declaração conjunta feita entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Por quê? Qual ano? 1999. Né? Embora assim, para a doutrina católica, aquilo que os evangélicos entendem da doutrina católica não corresponde à doutrina católica no que tange à justificação. Todos os evangélicos? Todos. Porque os evangélicos nos reputam pelagianos ou semi-pelagianos. Todos. E a doutrina católica não é pelagiana e nem semi-pelagiana. O Concílio de Orange, segundo, é o concílio em que o semi-pelagianismo é derrotado na igreja. Ora, a graça inicial, é o que nós chamamos de graça inicial, que é a graça da justificação, ela não pode ser merecida. Isso é doutrina que o Concílio de Orange determinou e é doutrina do Concílio de Trento também. O Concílio de Trento diz claramente que a primeira graça, a graça da justificação, não pode ser merecida. Trento, inclusive, estou questionando, só acrescentando. Trento, inclusive, anatematiza a sola fide, né? A só fé, somente a fé. Sim, no sentido de que... É mais gravosa, né? O Trento. Veja bem, então vamos lá. Se você entende, porque o problema de Lutero é que Lutero ele absolutizava de tal modo o princípio do sola gratia que até as boas obras do cristão feitas em graça de Deus eram entendidas como más. Há um problema antropológico, de antropologia teológica na doutrina luterana, que aqui sim nós divergimos. Né? Eu não defendo isso. Então, e aqui nós temos uma outra dificuldade que é importante. Você veja como que é difícil fazer um debate entre católicos e evangélicos, porque cada... Porque eu sei o que eu defendo Lutero. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, é que cada ramo exige uma resposta. A base está nas escrituras. Vamos debater com base Sim, nas por escrituras. exemplo, Vamos debater com base na Bíblia. mas entre vocês há uma divergência muito grande. Vamos nós dois debater com base na Bíblia. Inclusive, então, mas é isso. É que como você tem uma pluralidade de confissões, então ele está dizendo, eu não acredito na doutrina luterana de que as obras feitas em graça de Deus, elas são más intrinsecamente e não tangem a salvação. Está dizendo isso. Mas há quem acredite nisso. Né? Os luteranos hoje não acreditam mais. Os luteranos são diferentes de Lutero. Eles mudaram. Então, veja, este é o ponto fundamental. A graça inicial não pode ser merecida. Segundo, para fazer qualquer obra boa, o cristão necessita do socorro da graça divina. Concílio de Orange, Concílio de Trento. Ou seja, eu não posso fazer nenhuma obra boa sem o socorro e o auxílio da graça. Aonde é que está o ponto de discordância entre a doutrina católica e a doutrina evangélica nesse aspecto? É justamente o fato de que as boas obras feitas em graça de Deus, elas têm um valor sobrenatural. Ou seja, Filipenses 2,12, quando Paulo diz, trabalhar pela vossa santificação. Ou quando Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Santificação. Certo, mas as Santificação obras... é obra mesmo. Então, mas não justificação. Então, esta é a doutrina católica. Agora, Lutero não acreditava nisso. E Calvino também não. Porque essas doutrinas são totalmente monergistas. Olha, entre nós, entre os cristãos, o debate é com base nas escrituras. Então, assim, o que é necessário para a pessoa ser salva? Falando de maneira básica sobre a questão da justificação. Nós encontraremos um ponto de intercessão nas escrituras, na Bíblia. Nós temos que ir para a Bíblia. Então, Romanos, no capítulo 3, por exemplo, no verso
28. Eu não tenho procuração para defender Lutero, para defender Calvino. Eu estou aqui para defender as Escrituras. Eu tenho procuração para defender ainda mais o próprio Lutero, onde já mudaram o entendimento, como o senhor bem disse. Então, no capítulo 3, no verso 28 de Romanos, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Gálatas, capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Efésios. Obras da lei. É isso. Importante. Efésios. Mas quando o senhor diz assim, as obras boas têm que ter a ajuda de Cristo, isso está em lugar nenhum nas Escrituras. Sem nada poder fazer. Sim, mas assim... Não poder dizer que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Efésios 2. Ninguém pode fazer algo que não tenha sido concedido por Deus. Tá? João capítulo 3. Efésios. Deus permite tudo, né? O que é bom, o que é mal, isso é verdade. Eu concordo com isso. Tudo que acontece que Deus permite. Embora eu não ache que nem tudo que Deus permite, Deus quer. Certo? Há coisas que Deus permite e não quer. Porque ele nos dá o livre-arbítrio. Nisso estamos juntos, né, padre? Nós estamos juntos, sim. Você defende o livre-arbítrio também, não é? Claro. Efésios capítulo 2, verso 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Aí não fala das leis, tá? O senhor pegou esse ponto. Não de obras, porque o problema da lei é que não fala das leis. Isso está em Gálatas, não é? É Gálatas. Eu também de Efésios 2. Gálatas. Não de obras, para que ninguém se glorie. Aí vamos citar mais um aqui, só mais um Tito, não é? Eu acho que Tito tem... Imagino que sim, Tito. É o último capítulo de Tito, 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tiago 2,24, lê aí. Sim, é aquele das obras. Isso é interessante o que o senhor está falando. Vamos ler. Eu vou ler. Aí nós vamos compatibilizar, que fala exatamente da justificação pelas obras. Aí vem a interpretação. Não é interpretação. Eu não vou interpretar nada. Eu vou dizer como é que a gente faz. Tiago 2, 24, que fala aquilo para as obras, não é? Verificar se uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Pronto. Aí o que é que nós temos? Aí nós temos o seguinte. Não, isso é muito interessante que o senhor trouxe. Coloca os dois versículos um ao lado Aí do outro. como compatibilizar? Porque a gente não vai estudar filosofia, ou vai estudar qualquer coisa. Por exemplo, qual foi o livro mais citado do século XX? Foi As Estruturas das Revoluções Científicas, né? De Structure of Scientific Revolutions, daquele Thomas Kuhn. Foi o livro mais citado do século XX. Tem um artigo depois sobre esse livro, de Margaret Masterman, que ela diz tem 20 interpretações do termo paradigma. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Isso. Nós temos Tiago e temos essas outras interpretações. Como compatibilizar? É que as obras aqui, porque se isso for verdade, os outros estão falsos, todos os outros textos que eu citei estão falsos, para que isso seja verdade. Lutero queria tirar o Tiago da Bíblia. Mas desde o começo eu queria tirar Tiago, não é só Lutero não. Desde o começo, o cano, quando foi formado em Tiago e Apocalipse, as cartas de Paulo eram só 10, não foi só Lutero não. E se Lutero quis também, não tem... Tá aí a prova de que a tradição é das Escrituras. Mas a tradição não é romana. Certo. Se o senhor quiser dizer que tem tradição, eu não vou discutir, tem tradição, mas como é que sabe a tradição? Pelas Escrituras. E é romana? Não, claramente não. E quem é que define as Escrituras? Como o senhor está demonstrando. A formação, a doutrina do Testamento foi o Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo, definiu. O Novo Testamento houve gradativamente uma progressão. Não O é? nome disso é tradição. Eu não sou contra a tradição, padre. Eu só estou dizendo que a tradição, ela se expressa nas Escrituras. E as Escrituras é que tem a expressão da verdade. Eu não sou contra a tradição, mas o catolicismo, o romanismo, não é detentor do que o povo dizia e não está escrito. Não é que você tem um ramo que dizia, eu sei o que o povo dizia nas Escrituras e era isso. Não é assim. O que está escrito, e aqui nós podemos ler passagens das próprias Bíblias dizendo que elas são suficientes, que fora daquilo é algo que não deve ser feito, o que está escrito é o que nós sabemos, é o que está revelado. Certo. O senhor estava fazendo compatibilização entre... E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque realmente é um assunto um pouco delicado. Mas o que eu entendo aqui é o padre e a doutrina católica romana, ela faz uma confusão entre justificação e santificação. Né? Esse é o primeiro ponto. Então vamos pegar desde o começo. Algo que tanto a Igreja Católica quanto os protestantes concordam em si. Nós somos justificados por Cristo. Nós somos justificados pela obra de Cristo. Então, é algo que tanto protestantes quanto católicos romanos concordam. As boas obras só é possível por causa da graça de Deus. Ok? Tanto protestantes quanto católicos romanos concordam. As obras não geram justificação. E sim é um processo de santificação. Então vamos lá. Quando nós somos justificados pela obra de Cristo, através da fé que temos em Cristo e na sua obra, então a graça de Deus gera em nós essas boas obras, que só é possível por causa da obra de Cristo em nossa vida. Então, existe um ponto aqui que nós precisamos entender. Sem justificação, sem santificação. Justificação e santificação andam juntos, mas não são a mesma coisa. Justificação é a obra de Cristo, que Cristo fez em nossa vida, e santificação é a obra de Cristo em nós, nos dando força, e aí entra o Espírito Santo, que nos capacita, nos fortalece. Por isso que Paulo vai falar em Gálatas 5, para a gente viver pelo Espírito e não pela carne, porque agora nós temos essa oportunidade de não vivermos mais escravos dos desejos carnais, do pecado, mas viver a liberdade em Cristo através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. E esse é o processo de santificação, onde será gerado em nós boas obras. Não vou usar aqui os textos que
de justificação, o Tassos já usou, né? Você que prestou atenção, ele usou muito bem os textos sobre justificação, e o padre vai usar o contraponto, que é Tiago. Só que veja só, Tiago no capítulo 2, veja que a partir do verso 17 ele vai dizer: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, existe um ponto aqui. Paulo ele está falando sobre justificação pela fé. Mas aí nós temos Tiago falando sobre as obras. E que sem as obras não existe uma fé. E é por isso que até mesmo Lutero quis tirar Tiago. Porque não compreendeu, né? Não entendeu o que Tiago estava querendo dizer e como que havia esse contraste entre Tiago e Paulo. Só que nós precisamos entender algo. Tanto Tiago quanto Paulo não está contradizendo um ao outro. A justificação, ela continua sendo pela fé. Ela continua sendo pela fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que vai acontecer é que Tiago vai dar uma profundidade maior do que é fé. Fé não é dizer eu acredito em Jesus. Fé não é dizer eu creio em Jesus. Isso não é fé. Fé é eu demonstrar com a minha vida que eu realmente creio, que eu realmente acredito em Cristo Jesus e na obra que Ele fez por mim naquela cruz. É por isso que Tiago está dizendo que uma fé sem obras é uma fé morta. Porque se eu tenho fé em Cristo Jesus, no que Ele fez por mim naquela cruz, automaticamente a obra de Cristo vai gerar em mim boas obras. Já ouviu aquela frase que diz: eu não vou na igreja para ser salvo, eu não oro para ser salvo, eu não leio a Bíblia para ser salvo. Eu vou na igreja, eu oro e leio a Bíblia porque eu sou salvo, porque eu entendi que Cristo me salvou. É exatamente sobre isso. É exatamente. Eu não faço as coisas por obrigação. Então, nesse sentido, a Igreja Católica Romana, ela fere essa doutrina que está exposta nas Escrituras, que sim, é pela fé que nós somos salvos. E que as obras são evidências dessa salvação na nossa vida, que nós temos essa fé genuína em Cristo Jesus. E quando Tiago diz, veja, que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, Paulo também em Gálatas capítulo 5, versículo 6 vai dizer: porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Esse atuar pelo amor representa exatamente as obras. Viver pelo amor. O cristão tem que viver pelo amor. O cristão tem que fazer boas obras. Por quê? Porque nós temos uma fé em Cristo Jesus. E essa fé vai gerar em nós obras. O que nos justifica é a fé em Cristo Jesus. Mas essa fé genuína vem acompanhada com obras. É isso que Paulo vai retratar em todos os textos que o Tassos leu sobre justificação e que também Tiago vai trazer uma profundidade maior do que significa essa fé em Cristo Jesus. Mas isso não significa que as obras vão nos salvar. Porque a gente está invertendo. A gente vai começar a ir na igreja, a gente vai começar existem os sacramentos, por exemplo, a tomar Santa Ceia, a ser batizado, achando que isso vai gerar em nós salvação. Não, pelo contrário. A gente tem que ir na igreja, a gente tem que participar da Santa Ceia, a gente tem que se batizar, porque a gente entendeu que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou para nos salvar. E pela fé que eu tenho nessa obra, então agora, isso é gerado em mim, boas obras. Eu faço atos que são atos que demonstram minha gratidão por aquilo que Cristo fez por mim e também mostro atos de bondade com o meu próximo. Por quê? Porque a minha fé em Cristo Jesus gera isso no meu coração. Porque o Espírito Santo está arrancando de nós o coração de pedra e colocando o coração novo, como o de Cristo. Então, é isso que significa justificação. As obras é um processo da santificação. É
a santificação, que é as obras em nós, é exatamente sobre isso. Como que você entende que uma pessoa realmente tem uma fé genuína em Cristo Jesus? Através da vida dela. O quanto você olha para a vida dela e o quanto você enxerga obras de santificação na vida dela. É por isso que Jesus vai falar que você vai conhecer uma árvore por seus frutos. Os frutos são o resultado dessas obras, dessa santificação. Mas a árvore só é árvore por causa de Cristo Jesus, da justificação. Então, a salvação foi dada a nós. Mas somente é salvo aqueles que realmente acreditam, de verdade, têm uma fé genuína em Cristo Jesus. E essa fé genuína vai gerar em nós boas obras, vai gerar bons frutos. Sim, o seu tempo. Eu não parei o seu tempo. Pode falar. Ou seja, os protestantes creem, os reformadores dizem isso expressamente, que os católicos têm o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus em três Eu pessoas. sei, o católico crê nisso. Esse é um dos pontos claros que Então, se nós temos o mesmo Deus, nós não podemos ser idólatras. se estiver errado, pode. Se Não. estiver certo, não pode. Mas é claro, que alguém diz que Maria é Deus? se comporta como se fosse em algumas situações. Existe uma diferença de você ser monoteísta, politeísta e idólatra. Idólatra é exatamente o sentido de você ter um Deus e adorar outros deuses, né? Você é um idólatra nesse sentido, porque você levantou ídolos que vai contra aquele Deus que você diz adorar. Então existe uma diferença entre ser monoteísta. O que nós dizemos é que os católicos romanos são monoteístas, eles acreditam em um só Deus. Agora, existe tanto católicos quanto protestantes que são idólatras. Não é porque nós dizemos que nós acreditamos em um só Deus que nós não somos idólatras. Nós podemos ser idólatras sim, porque idólatra é tudo aquilo que a gente coloca no coração como o centro do nosso coração e que não é Deus. É exatamente isso. Então, não existe isso de que eu acredito em um Deus, então não sou idólatra. Então os protestantes não são idólatras e os católicos não são idólatras porque eles dizem acreditar em um Deus. Não, idólatra é exatamente eu dizer que eu acredito em um Deus ou nesses deuses e agora, a partir eu criar ídolos que vai contra aquele Deus que eu acredito. Isso é ser idólatra. Você nunca vai encontrar um católico que vai dizer que Maria é Deus. Mas que vai se comportar como se fosse, já encontrei vários. Isso que, quando você diz assim, Aí o que eu tô lhe comportar como se perguntando, fosse. aí o que eu tô lhe perguntando é exatamente isso. Vou dar um Existe exemplo. discrepância. Não é minha vez de fazer a pergunta, é a pergunta que eu vou fazer. Não, é a réplica agora. A réplica. Em cima do comentário Então é a do réplica, padre. Deixa eu terminar minha réplica. Repita, termina. Depois vem perguntas do chat. Olha, o que eu estou dizendo aqui é que o intelectual católico faz a distinção entre latria, hiperdulia e idolia, mas trata Santos e Maria sem atender a esta orientação intelectual. No exterior, quando você vai aos Estados Unidos, as igrejas católicas nos Estados Unidos têm um comportamento bem diferente mesmo, em relação. Maria para nós está na mais alta categoria. Ela é receptora da graça, como foi Estevão. É uma pessoa extremamente Não, ela não é só abençoada por isso. Deus. Podemos ir para outro tema ou quer? Vamos amarrar, acho que precisa amarrar. Quer amarrar isso? Então vamos Precisa lá. amarrar. Esse então sente os dois podem comentar e depois a gente vai para a pergunta do Certo, chat. certo. O padre comenta, depois eu comento e vai para o próximo. A gente tem que amarrar as coisas. Então, veja, quando a gente diz que Maria é mãe de Deus, a gente está dizendo que ela tem relações exclusivas do ponto de vista, só ela é mãe do Deus encarnado. E, portanto, esse vínculo entre ela e Cristo a coloca numa posição que é exclusiva na obra da redenção. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, Jesus Cristo, como diz na teologia clássica, é o cabeça dos predestinados, no sentido de que ele é o Deus encarnado, ele não é só salvo, ele é a salvação. Deus permitiu que o homem caísse, tendo em vista a obra de redenção. Então nós temos que dizer, a fortiori, que Deus só permitiu que o mundo caísse pelo pecado, prevendo para isso o remédio. Qual que é o remédio? A divina encarnação. Como que ele se encarnou? Nela. Ou seja, a obra da divina encarnação a coloca numa posição única. Ela não é apenas uma mulher santa. Mas isso aí eu não tô duvidando disso não, padre. Então, é Isso aí daqui eu tô que colocando desde o nasce começo. a veneração. Sim, mas o que eu estou dizendo, simplesmente, eu acho que qualquer pessoa que está assistindo vai dizer que alguns comportamentos de alguns católicos, eu estou até considerando que o ensinamento do romanismo é correto. Eu estou dizendo que alguns comportamentos são discrepantes em relação a esse ensinamento. E que, na minha opinião, eu não entendo por que não há um ensinamento mais veemente, mais forte, para trazer ao que é correto Posso essa explicar uma coisa? exacerbação de hiperdulia chegando à latria. Aqui, Vilela, eu vou introduzir um conceito. Tá. Me desculpa um pouquinho, mas acho que é importante. Conceito novo no debate, não apenas aqui. Mas aí conceito, ele tá falando, depois eu falo, é isso? um Claro, conceito não, novo, quer livre agora, um conceito novo no debate brasileiro. Tá. Eu quero dizer o seguinte, por que esse tema é tão complicado para os evangélicos? Não, mas eu aqui como dois intelectuais, não tenho nenhuma dificuldade Sim, nisso. sim, Eu tô sim. concordando com quase tudo que você está dizendo aí. Certo. Eu acho que você não está entendendo o que a gente está conversando. Porque tudo sobre isso aí, eu concordei. O que foi que eu discordei? Nada, Eu totalmente. então por que é complicado para quem é evangélico? A gente está concordando. O senhor disse o A seguinte, partir de ajoelhar para uma imagem. Isso, Sim, isso então daí. por quê? Então é para se ajoelhar? Diga assim, ó, Eu pessoal, vou- é para se ajoelhar na imagem. Diga assim, é isso ou não? eu vou dizer o porquê que isso é complicado na mente Mas não evangélica. sabe se é para ou não. Por É para ajoelhar ou não é para Pode ajoelhar? ajoelhar, não tem problema nenhum. Pronto, esse aí não Tem a ver com a intenção, é isso? Não, é que o Pode se conceito de curvar. adoração para os evangélicos, ele é exclusivamente louvor, prostrar-se. Para o catolicismo, adoração, o ato supremo de adoração é o sacrifício. É como no Velho Testamento. Ou seja, você só sacrifica para o Deus verdadeiro. É por isso que é tão importante no catolicismo o que nós chamamos do santo sacrifício da missa. Porque esse é o ato supremo de adoração. Que é adoração no sentido máximo, porque é a adoração de Deus Filho encarnado a Deus Pai.
Sim, mas E isso aí é a adoração de Deus para Deus, na qual nós somos associados pelo sacrifício da não tô missa. falando disso não, pai. Tá falando da questão de se Mas dobrar. é importante porque Se dobrar. Devoto porque de São João, para devoto de São o José. evangélico, Isso pode. para o evangélico, a adoração significa isso. É você se dobrar, é você louvar, você estender os braços. Para o católico, não. A adoração, em primeiro lugar, é sacrificar. É outra coisa. E qual é o sacrifício, Calvino? O sacrifício da missa. Não, eu tô falando disso não. Eu só tô falando que assunto. Eu tô falando desse assunto. Não, eu tô falando da pessoa, eu repito desde o começo, tô falando que se é assim, por que que uma pessoa vai colocar flores no pé da estátua de um santo? Por que que vai se dobrar? Isso é catolicismo, isso é romanismo? Isso é catolicismo, mas isso não é adoração. É o que isso aí? Isso é dolia, é veneração. Ah, Tá. Aqui o Tasso ele tá argumentando que existe uma distinção entre a doutrina, né, católica romana com a prática. Eles separam a adoração com veneração, né? Eles transformam em graus diferentes. Então, existe a latria, a hiperdolia e a dolia. Nesse sentido, aqui, o padre ele vai argumentar que não, que é veneração. E aí ele vai partir no ponto que muitos católicos usam esse argumento, que a adoração dos protestantes não são adoração, porque a adoração é sacrifício. Mas será que é isso mesmo que a gente tem em base bíblica? Olha só o que vai dizer em Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Um anjo, um ser, né, celestial, está recusando a adoração. E o que ele está recusando? Sacrifício? João está sacrificando algo para o anjo? Não. João está se prostrando diante do anjo. Aí como que o padre vai dizer que se prostrar não é adoração? Porque adoração é apenas sacrifício. Aí ele vai usar a base, o Antigo Testamento, para falar, nós entendemos a adoração como o Antigo Testamento, como sacrifício, mas o sacrifício eterno foi Jesus Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 11. O sumo sacerdote, que é Jesus, leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas o corpo dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saímos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvor como uma forma de sacrifício, dando a entender que Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o sacrifício eterno, porque ele levou até o Santo dos Santos esse sangue. Ele é o sacrifício, não precisamos mais de sacrifício. Jesus já foi sacrificado pelos nossos pecados. Adoração não é apenas sacrifício. Adoração é sim se prostrar. Adoração sim é sacrifício, mas o sacrifício que nós fazemos hoje é o sacrifício que Jesus disse. Tome a sua cruz e negue a si mesmo quem quer me seguir. Isso é sacrifício. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso é sacrifício. Quando a Igreja Católica Romana diz que o que os protestantes fazem não é adoração, eles não estão apenas atacando a gente, mas eles estão tentando tirar sobre eles o peso de que o que eles fazem para os santos é adoração. Louvor é adoração. Se prostrar é adoração. Porque adoração tem a ver com o coração. Jesus vai falar para a mulher samaritana. Agora é em espírito e em verdade. Não é através de sacrifícios. É em espírito e em verdade. Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado você que chegou até aqui. E até a próxima.